Olá pessoal, estamos aqui novamente para mais uma videoaula de revisão e retomada de conteúdo. Hoje falaremos de estrutura e estratificação social. Esse tema é um dos temas mais importantes da sociologia, dos mais tradicionais, está vinculado aos estudos populacionais, aos estudos sobre desigualdades. E o que significaria estratificação? Estratificar é dividir, segmentar. Os estudos de estratificação são os estudos então que identificam os diferentes segmentos da população, sejam segmentos baseados em características, como as diferentes parcelas etárias, de gênero, étnico-raciais ou também de credo dentro de um grupo, ou é possível também realizar estudos de estratificação que identifiquem como os recursos estão distribuídos naquela sociedade, a exemplo da renda, da educação, da moradia, dos recursos tecnológicos. A tendência é que nesses estudos que indicam a distribuição dos recursos estejam evidenciadas as desigualdades. Alguns estudos não evidenciam desigualdades, quando são feitos apenas com base nas características, a respeito, por exemplo, destes. Quem aqui no Brasil produz dados de estratificação com mais frequência é o IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele faz o censo a cada 10 anos e a PNAD, que é a Pesquisa Nacional para Amostra de Domicílios, a cada 2 anos. Esses dados são muito importantes para os governos na elaboração de políticas públicas, no estabelecimento de modelos de desenvolvimento, e também são importantes para outras organizações, inclusive para o setor privado. Pois bem, vamos começar falando aqui sobre sistemas clássicos de estratificação, formas existentes em diferentes culturas e momentos da história, e que estabeleceram critérios para diferenciar os indivíduos dentro da estrutura. Bom, vamos falar aqui primeiramente sobre o sistema de castas. Esse sistema existiu em diferentes culturas, porém foi na Índia, naquele país que ele se consolidou e esteve com mais evidência. O sistema de castas tem como principal característica a ausência de mobilidade social. O que isso significa? Que o indivíduo ele não pode se locomover na estrutura, nem ascendendo e nem descendendo na estrutura. No caso da Índia, a justificativa religiosa ela é preponderante, uma vez que, dentro do hinduísmo, acredita-se na reencarnação. E a atual vida, a vida presente, acaba sendo conformada pelos indivíduos, ela acaba sendo absorvida, entendida como um propósito, um desígnio. Então não há por que eu querer outra vida senão esta que me foi conferida. Se eu vivê-la bem, é possível que numa outra vida eu evolua não só espiritualmente, mas também socialmente. O sistema de castas tem sido fortemente criticado, foi ao longo dos últimos anos, houve uma série de intervenções da ONU, dentro da Índia, né, recomendações aos governos. Por quê? Porque as castas inferiores tendiam a ser excluídas de uma série de direitos, especialmente educação, direito à saúde. Então, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a ONU entendeu que seria importante estabelecer um diálogo para que essas populações pudessem, sim, alcançar esses direitos. Então, o importante do sistema de castas é fundamentalmente isso. A ausência de mobilidade social, a hereditariedade como fator de determinação da estrutura, existe uma desigualdade geracional permanente, e a religiosidade, no caso da Índia, como critério de justificação. Vamos falar sobre o sistema de estamentos. O sistema estamental, o sistema de estamentos, ele ocorreu nas sociedades feudais, não só europeias, mas também no Japão feudal. O sistema estamental tem a terra como principal critério de estratificação, sendo no feudalismo a terra a unidade produtiva, a posse dela significaria não só o poder econômico, mas também o poder político e o status dos indivíduos. No caso da Idade Média, na Europa, você tem aqui uma divisão fundamental entre aqueles que possuem terra e os que não possuem terra. E entre aqueles que possuem terra, você tem diferentes estratos da nobreza e do clero, e aqui existe uma baixa, uma rara mobilidade social. É possível que alguém do clero, do baixo clero, receba terras na sua ascensão da carreira religiosa e com isso possa também ascender socialmente. Porém, a mobilidade social entre os estratos inferiores ela é praticamente impossível. Raramente, quase que inviável, um servo, um camponês adquirir terras. Então ele jamais tenderá a ascender. Os comerciantes e os artesãos, embora não vivam, não dependam do trabalho na terra, mas sim da mercadoria que produzem, estão numa condição um pouco melhor, porém também não tendem a ascender socialmente. Então, esse é o sistema estamental. É importante você saber que a terra é o seu principal critério de estratificação e que a mobilidade social ela é baixíssima e quando ocorre, ocorre geralmente entre os estratos superiores. Pois bem, à medida em que o feudalismo foi sendo substituído pelo modelo capitalista, à medida que
nós tivemos as revoluções burguesas e a transformação das sociedades rurais e sociedades urbanas, foi se estruturando um novo modelo de estratificação que tentou ser compreendido por alguns autores, alguns sociólogos ali do final do século XIX e início do século XX. Entre esses autores estão Karl Marx e Max Weber. O Marx, ao olhar para a sociedade moderna, industrial, capitalista, percebeu que ela reproduzia uma questão que existia também em outras sociedades anteriores, que era a luta de classes, o conflito entre duas classes fundamentais, os detentores e os não detentores dos meios de produção. O Marx via que nessa sociedade moderna só existiam dois grandes grupos, os empresários capitalistas, donos das indústrias, das fábricas, e aqueles que trabalhavam para eles, ou seja, os proletários. Essa é a visão de Marx não só na modernidade, mas também ao longo de toda a história. Para ele, a história da humanidade é uma história dessa dicotomia, dessa divisão, dessa luta de classes. Duas. Outra coisa importante na análise de Marx. Para ele, a posição econômica, a posição de classe, ela é definidora também da posição política e jurídica dos indivíduos. O lugar do sujeito na estrutura econômica define também o lugar dele na superestrutura, que são as esferas política e jurídica. Tentando pensar de forma mais prática. Alguém que tem poder econômico teria, portanto, também poder político, acesso aos direitos e acesso à justiça. Essa é a visão de Marx. Weber vai mostrar um outro viés, uma outra perspectiva. Para ele, a estratificação econômica, ela não necessariamente se vincula à estratificação do poder político ou do prestígio. Um indivíduo pode ter poder econômico, mas não necessariamente ter poder político. E vice-versa. Ele pode ter status e não ter necessariamente poder político. Então, o Weber vai dizer que existem três formas de estratificação. Uma com base no critério econômico, que é a estratificação de classes. Uma com base no critério do prestígio, que é a estratificação dos status. E do poder político, que é a classificação dos partidos, dos diferentes segmentos políticos. Bom, atualmente, a análise da sociedade de classes, ela tem se sofisticado muito, com novos métodos, com novas perspectivas. No caso do Brasil, a divisão das classes sociais ela é estabelecida pelo IBGE em 5 faixas, que se dão aí a partir da quantidade de salários mínimos que compõem a renda familiar. Hoje no Brasil, o salário mínimo está em R$ 880, essa nossa tabela aqui ela está com base no salário mínimo de 788. Porém, o importante é saber dessas faixas aqui, que são as faixas oficiais. Pois então, vamos falar um pouco dessa distribuição da renda, dessa questão da desigualdade de renda. A desigualdade de renda ela é medida, ela é mensurada a partir de um índice chamado índice de Gini. O que é o índice de Gini? É uma espécie de desvio padrão da renda dentro de uma população. Quanto mais próximo de zero o índice de Gini, menor é a desigualdade de renda. Quanto mais próximo de 1, maior é a desigualdade de renda. Esse índice foi estabelecido por um economista chamado Corrado Gini, em 1912, e hoje é o principal coeficiente, o principal critério na análise das desigualdades de renda, não só no Brasil, mas também no mundo. Aqui nós temos um gráfico que mostra a evolução do índice de Gini no Brasil até a PNAD de 2012. Nós percebemos uma ascensão, uma elevação do índice de Gini, e depois nas últimas 3 décadas, uma diminuição do índice de Gini. É importante a gente entender como é que a PNAD funciona, né? Porque o que acontece? Uma pesquisa domiciliar, ela vai até a casa das pessoas e pergunta a elas quanto que elas ganham. E as pessoas dizem essa renda fundamentadas naquilo que elas ganham como salário. Ok, justo, correto. Porém, nem todos os estratos da população, nem todas as classes sociais têm como única fonte de renda o salário, ou seja, o trabalho. E, em especial as classes mais altas, os ricos. Então, a PNAD, quando ela entrevista e pergunta qual é a renda, e as pessoas tendem a dizer a renda do trabalho, ela consegue nos apresentar um panorama, que é o panorama da desigualdade com base nas rendas de trabalho. Sabemos que muitos ricos no Brasil e no mundo inteiro, além da renda do trabalho, têm também fontes de renda oriundas do mercado financeiro, das ações, dos ganhos de aluguéis, pensões, ou também como a gente chama, ganhos de capital, tratando-se especialmente dos rendimentos financeiros. Quando esses rendimentos não são declarados, então a gente não tem uma visão plena, total, do que realmente é a desigualdade naquela população. E é isso que acontece hoje. A PNAD ela mostra um índice de Gini que não está errado, mas está baseado no trabalho, na renda do trabalho. Se, por acaso, a gente quisesse compor o índice de Gini também com base nas rendas de capital, nos ganhos de capital, é possível que a desigualdade fosse maior do que ela se apresenta. E foi exatamente isso que constatou
o economista Thomas Piketty, que esses dados sobre desigualdade, esses índices de Gini, eles eram limitados e que não contemplavam todos os ganhos, todas as fontes de renda das pessoas, especialmente dos ricos. Ele resolveu então fazer um estudo e identificar em diferentes países, além das informações de pesquisas domiciliares, as informações de Receita Federal, que estas sim trazem os ganhos de capital. E ele colocou esses dados num livro, fez uma análise mostrando que a desigualdade no mundo hoje é muito maior do que realmente a gente tinha como informação. E aí ele mostra que em alguns países a desigualdade tem aumentado substancialmente, justo pelo fato de que os ricos têm conseguido aumentar os seus rendimentos muito mais em comparação ao ganho de rendimento da classe média e dos pobres, que é o ganho do trabalho. Nos Estados Unidos, por exemplo, os ricos cresceram substancialmente mais do que a classe média e os pobres, ou seja, a desigualdade lá aumentou bastante. Isso contesta a chamada tese de Cousins, né? O Simon Cousins, que era um economista lá da década de 50, dizia o quê? Que os países eles iam se industrializar, no meio dessa industrialização haveria um aumento da desigualdade, mas quando essa industrialização se consolidasse, a desigualdade tenderia a estabilizar. Nos Estados Unidos isso aconteceu, só que ao invés de estabilizar a desigualdade, ela depois sofreu um aumento, especialmente nos últimos 20 anos. Para Piketty, isso se deve à elevação dos ganhos de capital dos ricos. Então, é um livro bastante interessante que mostra uma nova metodologia de análise da desigualdade. Pois bem, aqui nós temos outro gráfico interessante mostrando a desigualdade geracional em alguns países. Depois vocês podem observar com mais cuidado. E, inclusive, diretamente na fonte, que é o livro do Piketty. Bom, vamos falar um pouco sobre a desigualdade de renda no Brasil. A desigualdade de renda no Brasil ela é encarada, inclusive, pela própria Constituição como um desafio. A nossa Constituição, no artigo 3, terceiro, ela estabelece a erradicação da pobreza e da desigualdade e a redução da desigualdade como um objetivo da República. Uma vez que no Brasil nós temos uma desigualdade consideravelmente alta, uma estratificação bem desigual, a desigualdade no Brasil ela tem alguns caráteres, ela tem algumas características. É uma desigualdade que se reflete no gênero, ou seja, homens e mulheres são desiguais na renda. Aqui nós temos um mapa dessa desigualdade de gênero. A média da diferença de salários entre homens e mulheres é de 27,1%. Os homens ganham em média 27,1% a mais do que as mulheres no Brasil. O Brasil também é um país com desigualdade étnico-racial, bastante considerável. O rendimento dos brancos é superior ao rendimento dos negros. O Brasil é um país com desigualdades regionais também consideráveis. E para a gente terminar, vamos falar um pouco sobre essas desigualdades regionais, que não são medidas somente através da renda, mas também são evidenciadas através do chamado Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano ele é um dado que contempla 3 fatores. A renda, contempla a educação, acesso ao conhecimento e também contempla o acesso à saúde, que proporciona aí uma longevidade maior ou menor às populações. Esse cálculo gera um índice e é a partir desse índice que a gente pode verificar a desigualdade regional no Brasil. Aqui nós temos o Atlas de Desenvolvimento Humano, é um site bastante interessante, onde pode ser consultado o IDH de cada município brasileiro. Recomendo que vocês entrem aqui, explorem o material, tem bastante coisa interessante. Tá certo? Muito bem, então essas são algumas questões importantes sobre os estudos de estratificação social. Nós temos muitos outros dados, muitas outras informações. Recomendo que vocês entrem no site do Ministério do Desenvolvimento Social, do MDS, que lá nós temos vários dados relativos ao progresso, à evolução da desigualdade social no Brasil, da pobreza. Então, vejam lá essas informações, tá bom? Então, aproveitem aí para estudar bastante, aproveitem para explorar os dados, sigam essas referências e tenham muito sucesso na aprendizagem de vocês. Então, obrigado pela atenção, um abraço a todos, até a próxima.